Era uma manhã tranquila na cidade, daquelas em que o ar parece parar e tudo acontece num ritmo mais lento. O sol iluminava com força as ruas, mas naquele canto elegante, num bairro cheio de cafeterias exclusivas e restaurantes sofisticados, havia um lugar que sempre reunia as pessoas mais influentes do setor. Aquela cafeteria não era qualquer uma. Mesas de mármore branco, cadeiras estofadas em veludo escuro e um aroma de café recém-moído que preenchia todo o ambiente. Os garçons se vestiam de forma impecável, com camisas brancas engomadas e gravatas bem ajustadas. Tudo transmitia luxo, elegância, exclusividade. A essa mesma cafeteria chegou o homem de quem todos falavam, um milionário conhecido por seu jeito arrogante. Não apenas pelo dinheiro que possuía, mas pela forma como tratava aqueles que considerava inferiores. Sua entrada foi lenta, como se quisesse ser notado por todos. Usava um terno cinza escuro, perfeitamente passado, e no pulso um relógio de ouro que brilhava sob a luz do sol que entrava pelas amplas janelas. Caminhava com passos firmes, sem olhar para os lados, como se os demais clientes e funcionários simplesmente não existissem. Alguns o reconheceram de imediato. Uma senhora idosa, que tomava café numa mesa no canto, murmurou para sua acompanhante: "Olha, é o Sr. Ramírez, o empresário. Sempre dizem que ele não tem paciência com ninguém." A amiga assentiu com um gesto sério, como se a simples presença daquele homem já fosse motivo de desconforto. O milionário pediu uma mesa com um simples movimento da mão, sem dar bom dia nem agradecer. Um garçom correu para atendê-lo, visivelmente nervoso, porque todos sabiam que aquele homem era exigente e não tolerava o menor erro. Enquanto isso, naquele mesmo lugar, trabalhava alguém completamente diferente. Uma menina humilde, de uns 16 anos, que ajudava na cafeteria limpando mesas e levando pratos vazios para a cozinha. Seu nome era Lucia. Suas mãos pequenas mostravam o esforço de alguém acostumado a trabalhar desde cedo, mas seu rosto transmitia doçura e uma calma incomum. Não usava uniforme de luxo nem sapatos caros. Seu avental já estava um pouco gasto e seus sapatos eram simples, daqueles que ninguém nota. Mas o que realmente chamava a atenção, para quem olhasse de verdade, eram seus olhos. Grandes, cheios de vida, brilhavam com curiosidade e sabedoria. Lucia não falava muito. Observava, escutava, aprendia. Embora fosse quase invisível para os clientes ricos que entravam todos os dias, guardava consigo um segredo que quase ninguém conhecia. Desde pequena tinha um talento especial para idiomas. Aprendeu ouvindo palavras estranhas na televisão, em livros antigos que encontrava, até mesmo em conversas de turistas que visitavam a cidade. Pouco a pouco, foi memorizando sons e significados, até que, com esforço e dedicação, conseguiu dominar 5 línguas diferentes. Nunca teve professores caros nem aulas particulares, apenas sua paixão e sua disciplina. Mas na cafeteria, ninguém sabia. Para todos, ela era simplesmente a garota humilde que limpava as mesas. E isso lhe bastava. Naquela manhã, enquanto o milionário se acomodava à mesa e pedia um café sem sequer olhar para o garçom, Lucia passava perto com uma bandeja nas mãos. Ela o observou discretamente. Não com inveja, nem com ressentimento, mas com uma mistura de curiosidade e compaixão. Pensou em como o dinheiro podia transformar as pessoas, tornando-as frias e distantes. O milionário tirou do bolso o seu celular de última geração e começou a falar em voz alta, como se quisesse que todos ouvissem seus planos de negócios. Várias pessoas viraram o rosto, incomodadas, mas ninguém se atreveu a dizer nada. Lucia continuou com seu trabalho, limpando uma mesa próxima. Seus movimentos eram calmos, organizados, quase como se cada gesto tivesse sua própria melodia. Em seu silêncio havia uma dignidade que contrastava com o barulho daquele homem. O narrador, com voz suave e pausada, poderia dizer neste momento: "Foi assim que começou aquele dia. 2 mundos distintos, 2 pessoas que pareciam não ter nada em comum e, no entanto, estavam prestes a se encontrar de uma forma inesperada. O milionário, acostumado à soberba, e a menina humilde, que carregava no coração um talento que ninguém imaginava. Os ponteiros do relógio avançavam devagar. A cafeteria ia-se enchendo pouco a pouco de clientes. O milionário olhava impaciente, conferia papéis, tomava goles de café sem realmente saboreá-lo. Lucia, por sua vez, continuava trabalhando em silêncio, cumprimentando com um sorriso tímido aqueles que cruzavam seu olhar. Era apenas o início de uma história que, em questão de minutos, mudaria a vida dos dois. A cafeteria estava cheia de murmúrios suaves, o som das xícaras se chocando e o vapor da máquina de café que tomava o ar. O milionário, o Sr. Ramírez,
observava seu relógio de ouro com impaciência. Batia na mesa com o dedo, como se tudo ao seu redor tivesse que se mover no mesmo ritmo que ele. Um garçom mais velho, Álvaro, aproximou-se com respeito. Bom dia, senhor. Deseja mais alguma coisa além do café? O milionário mal levantou os olhos. Depois. Estou esperando alguém. Mantenha a conta aberta. Não me faça perder tempo. Álvaro inclinou a cabeça com humildade. Retirou-se em silêncio, embora por dentro sentisse o incomodo daquelas palavras. Nesse momento entrou um grupo de estrangeiros. 4 pessoas com sotaques distintos. 2 senhoras mais velhas, um homem com bigode bem cuidado e uma moça de olhar vivo. Falavam entre si em diferentes idiomas. Excuse-me, café, without milk, please, disse a senhora inglesa. Um cappuccino, per favor, acrescentou o italiano, sorrindo. Entschuldigung, on Zucker, pediu o alemão, apontando para o açucareiro. Bonjour, pain au chocolat? Perguntou a francesa, levantando a mão. Álvaro tentava entendê-los, mas se atrapalhava. Seu inglês era limitado. Do francês conhecia apenas algumas frases. Tentava com gestos, mas os pedidos se confundiam. Um café que deveria ser amargo chegava doce, uma bebida que deveria ser fria chegava quente. A tensão crescia. Os estrangeiros se entreolhavam, sem saber como se fazer entender. O murmúrio da cafeteria mudou de tom. Todos observavam de relance. O Sr. Ramírez franziu o senho e levantou-se de repente. Sua cadeira arrastou-se ruidosamente no chão. Caminhou até o balcão com passos firmes, como dono do lugar. O que está acontecendo aqui? Perguntou em voz alta. É tão difícil assim anotar um pedido. Álvaro, se organize. É para isso que lhe pagam. Álvaro engoliu em seco. Senhor, eles falam vários idiomas, estou tentando. Pois aprenda, interrompeu o milionário. Os clientes não esperam. E eu, menos ainda. Os turistas tentavam se desculpar, mas não conseguiam se fazer entender. A inglesa murmurou um I'm sorry. O alemão levantou os ombros. O ambiente estava carregado, incomodo. Foi então que uma voz tímida, suave, se fez ouvir atrás. Era Lucia, a menina humilde que limpava as mesas em silêncio. Ainda segurava uma bandeja, mas deu um passo à frente. Se me permite, seu Álvaro, eu posso ajudar. Álvaro a olhou surpreso. Você, Lucia? Ela assentiu. E com calma aproximou-se do grupo de estrangeiros. Colocou-se diante deles e sorriu. Bonjour, madame, disse à senhora francesa. Vos cherchez pain au chocolat, NSTC Paz? A mulher abriu os olhos de alegria. Oh oui, exatamente. Merci. Petite. Lucia virou-se para a senhora inglesa. Good morning. Would you like your coffee without milk, without sugar, right? A mulher assentiu, aliviada. Yes, dear. Thank you. Depois olhou para o italiano. Buongiorno, signor. Cappuccino senza zucchero, vero? O homem sorriu encantado. Perfeito. Por fim, para o alemão. Guten Tag. Mochten Sie Ihren Kaffee on Zucker und MIT etwas sind? O alemão soltou uma risada amistosa. Já. Sehr gut. Lucia repetiu os pedidos devagar em espanhol para que Álvaro compreendesse. Um café sem leite e sem açúcar para a senhora inglesa. Pão de chocolate para a senhora francesa. Cappuccino sem açúcar para o cavalheiro italiano. E para o senhor alemão, café sem açúcar com um pouco de canela. Álvaro suspirou de alívio. Obrigado, minha filha. Assim sim. Assim eu faço direito. A tensão desapareceu como se alguém tivesse aberto uma janela. Os turistas sorriram agradecidos. O ambiente voltou a se encher de calma. A senhora francesa fechou os olhos ao provar seu pão. O italiano ergueu a xícara como num brinde. O alemão assentia satisfeito. A inglesa murmurava delicioso com ternura. Álvaro, comovido, aproximou-se de Lucia. Você tem um dom, me salvou de um vexame. Ela sorriu tímida. Só quis ajudar. O milionário observava de braços cruzados. Seus lábios desenharam um sorriso seco, mas suas palavras foram duras. E de que adianta falar idiomas, menina, se continua limpando mesas? A frase caiu como um golpe. O silêncio foi pesado. Alguns clientes baixaram o olhar. Álvaro apertou os lábios.
Lucia o olhou, sem rancor. Serve para entender as pessoas, disse com calma. Para que se sintam bem-vindas. Uma palavra em seu idioma é como um abraço. E me serve para sonhar. O milionário soltou uma risada curta, amarga. Sonhar não paga o aluguel. Nem enche a geladeira. As palavras feriram. Havia desprezo nelas. No entanto, a menina não abaixou a cabeça. Guardou silêncio e voltou às suas tarefas. Os estrangeiros se levantaram para agradecê-la. A francesa lhe pôs a mão no ombro. Merci, petite. Tu has du talent. O italiano disse com entusiasmo. Bravissima. Conquest quar andrai lontano. A inglesa tomou sua mão com carinho. You have a gift, dear. Never stop. O alemão, mais sóbrio, inclinou a cabeça. Sehr gut. Dank. Lucia respondeu com um sorriso tímido. Não se vangloriava. Apenas agradecia. Álvaro olhou para o milionário, esperando que dissesse algo justo. Mas Ramírez respondeu com frieza. Não se enganem. Isto aqui é um negócio, não uma escola de idiomas. Se contratam alguém, que seja para produzir, não para entreter turistas. A frase doeu ainda mais. Um senhor de cabelos brancos, na mesa do fundo, franziu o senho. Vários olhares desaprovavam o milionário, mas ninguém disse nada. O poder impunha um silêncio forçado. No íntimo do milionário, porém, algo se movia. Não mostrava, mas pensava. Eu, com minhas empresas, com meus anos, não entendi uma palavra sequer. E ela, uma menina humilde, fez tudo em segundos. Aquilo feria. Não no corpo, mas no orgulho. Lucia voltou a limpar sua mesa em silêncio. Passava o pano com cuidado, arrumava as cadeiras, recolhia os guardanapos. Álvaro lhe trouxe um copo de água. Tome um momento. Você merece. Ela bebeu um gole e sorriu. Estou bem, seu Álvaro. Obrigada. O milionário voltou ao seu assento. Olhou para o relógio. Sabia que esperava alguns investidores estrangeiros. Cerrou os punhos por um instante, como quem se prepara para o inevitável. A sineta da porta soou. O destino começava a escrever a próxima página. O ambiente na cafeteria havia-se acalmado um pouco após a intervenção de Lucia. Os estrangeiros aproveitavam seus pedidos corretos, conversavam entre si, e Álvaro trabalhava com um sorriso discreto no rosto, agradecido por a situação não ter passado a maiores. No entanto, o milionário permanecia sério, quase rígido, como se aquele episódio tivesse deixado uma marca invisível em seu orgulho. Ramírez bebia lentamente de sua xícara, mas não degustava o café. Olhava fixamente para a menina humilde que seguia trabalhando em silêncio, limpando mesas e arrumando pratos com sua calma habitual. Havia algo naquela serenidade que o irritava. Não compreendia como alguém podia receber elogios de estrangeiros, aplausos silenciosos dos clientes e ainda assim permanecer de cabeça baixa, sem se vangloriar, sem reclamar reconhecimento. De repente, como se buscasse recuperar o controle da situação, o milionário pigarreou e ergueu a voz, alto o suficiente para que toda a cafeteria ouvisse. Muito bonito o espetáculo que acabamos de presenciar, disse, com um tom carregado de ironia. A mocinha faxineira que sabe idiomas. Não é adorável? As palavras ecoaram no ar, pesadas, como um golpe em meio ao silêncio. Várias pessoas viraram a cabeça para ele. Alguns turistas abaixaram o olhar, incomodados. Álvaro franziu o senho, mas não disse nada. Lucia, por sua vez, parou as mãos por um instante, respirou fundo e continuou limpando, como se não tivesse escutado. Mas me digam, continuou Ramírez, com um sorriso torto, de que serve falar 5 idiomas se você não pode comprar nem um par de sapatos novos? De que serve entender o mundo inteiro se você não pode pagar o aluguel da sua casa? O murmúrio na cafeteria se apagou por completo. Todos escutavam. O milionário havia transformado o momento em um palco e seu objetivo era claro: humilhar. Lucia levantou devagar o olhar. Seus olhos brilhavam com um tom de tristeza, mas também de força. Não respondeu de imediato. Houve alguns segundos de silêncio em que parecia que a cafeteria inteira prendia a respiração. Senhor, disse enfim, com voz tranquila, para mim serve. Serve para escutar, para compreender, para que as pessoas se sintam em casa mesmo estando longe. Serve para aprender, para crescer e também para sonhar com um futuro melhor. O milionário soltou uma risada curta e seca. Sonhar. Sonhar é um luxo para quem tem a geladeira cheia.
A fome não se acalma com sonhos, menina. O que importa é o dinheiro. Isso é o que abre portas. E você, com seus idiomas, vai continuar limpando mesas até se cansar. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Uma cliente idosa balançou a cabeça em desaprovação. Álvaro apertou o pano de cozinha que carregava na mão até quase rasgá-lo. Mas Lucia não se quebrou. Baixou novamente o olhar e seguiu com sua tarefa, com a dignidade tranquila de quem não precisa responder com insultos. Os estrangeiros, que observavam a cena, começaram a conversar entre si. A senhora inglesa murmurou algo em seu idioma, com gesto de indignação. A francesa negou com a cabeça. O alemão bufou de desgosto. O italiano sussurrou chevergogna entre dentes. Ainda que nem todos na cafeteria compreendessem aquelas palavras, o tom bastava para entender. Estavam contrariados com o milionário. Ramírez, porém, parecia-se alimentar daquele silêncio. Deu alguns passos na direção de Lucia, que limpava uma mesa com um pano simples. Inclinou-se um pouco, como se quisesse ter certeza de que todos o viam. Me diga, menina, disse em voz lenta, o que pretende fazer com esses idiomas? Traduzir cardápios na rua? Explicar preços em um mercado? Lucia levantou a cabeça, devagar. Sua voz saiu baixa, mas clara. Pretendo continuar aprendendo, senhor. Porque conhecimento nunca é demais. Essa resposta, simples e sincera, em vez de suavizá-lo, o enfureceu ainda mais. O milionário apertou os lábios e soltou um bufido. Conhecimento, conhecimento, o que se precisa é de poder. E o poder se compra com dinheiro. O resto são bobagens. Um silêncio gelado cobriu a cafeteria. Vários olhares se cruzaram. Havia incomodo, indignação, tristeza. Lucia, no entanto, permanecia firme, com aquela serenidade que desarmava qualquer um que tentasse quebrá-la. Álvaro não conseguiu mais se conter. Com todo respeito, Sr. Ramírez, disse com voz trêmula, o que a menina tem não é bobagem nenhuma. Hoje ela salvou o serviço. Hoje ela fez o que nenhum de nós conseguiu fazer. E fez sem pedir nada em troca. O milionário o olhou de cima a baixo, com desdém. Álvaro, o senhor trabalha aqui há tantos anos e ainda não entende como o mundo funciona. Palavras bonitas não pagam as contas. Álvaro baixou a cabeça, mordendo a língua para não responder. Sabia que não valia a pena discutir. Lucia deu um passo à frente, sem erguer a voz, mas com firmeza em cada palavra. Sr. Ramírez, eu não preciso que me paguem com dinheiro toda vez que ajudo. Às vezes basta um sorriso, uma palavra amável. Eu trabalho porque preciso, sim. Mas estudo, leio, aprendo idiomas porque sei que algum dia terei uma oportunidade. E quando chegar, quero estar pronta. Um murmúrio percorreu o lugar. Era como um sopro de esperança, uma corrente quente em meio a tanta dureza. A senhora francesa levantou-se de sua cadeira, caminhou até Lucia e, sem pedir permissão, tomou-lhe a mão. Tu has de talent, ma petite, disse com ternura. Não deixe que ninguém diga o contrário. O italiano a acompanhou e acrescentou em voz firme. Conquest quar andrai lontano. A inglesa também se aproximou. Never forget, diar. You are special. E o alemão, sóbrio mas firme, inclinou a cabeça. Respect. O milionário franziu o senho, surpreso com aquela demonstração de apoio. Não esperava que os clientes ficassem do lado da menina. Lucia sorriu, agradecida, e com voz suave disse. Obrigada. Depois voltou-se para o milionário. Não quero discutir com o senhor. O senhor tem sua maneira de pensar e eu a minha. Mas o que eu sei, o que eu aprendo, ninguém pode me tirar. Ramírez a fitou intensamente. No fundo de seus olhos havia mais do que ira. Havia um lampejo de insegurança, de orgulho ferido. Virou-se bruscamente e voltou à sua mesa. Deu um gole longo em seu café e não disse mais nada. Mas a humilhação já estava feita. Não para Lucia, que havia demonstrado uma fortaleza admirável, e sim para o milionário, que diante de todos mostrara um rosto duro, incapaz de reconhecer a grandeza na humildade. O ambiente da cafeteria havia-se transformado. As pessoas continuavam conversando em voz baixa, mas todos guardavam na memória aquela cena. Uma menina humilde, de cabeça erguida, havia respondido à arrogância com dignidade e calma. E assim, a lembrança daquela humilhação não ficaria no coração de Lucia, mas no do milionário. Porque aquele homem, acostumado a dominar com dinheiro e palavras duras, tentara esmagar uma jovem.
Mas não conseguiu. O que conseguiu foi expor sua própria fraqueza diante de todos. Lucia voltou ao seu canto, continuou com suas tarefas simples, como se nada tivesse acontecido. Mas no ar ficou pairando a certeza de que aquele momento havia mudado algo. Não era o fim. Era apenas o começo de uma lição que ainda estava por ser aprendida. O silêncio ainda pesava no ar. O milionário permanecia em sua mesa, com o café já morno diante dele e os olhos fixos em algum ponto invisível da janela. Fingia indiferença, mas por dentro ardia. Cada palavra daquela menina humilde havia ecoado mais do que ele estava disposto a admitir. Ao redor, os clientes haviam retomado lentamente suas conversas, mas o murmúrio era diferente. Já não se falava de negócios nem de trivialidades, e sim do que acabara de acontecer. Um casal de idosos comentava em voz baixa que a moça tinha uma sabedoria que não se ensinava nas escolas. Outro cliente concordava e acrescentava que o dinheiro podia comprar muitas coisas, mas não a educação do coração. Ramírez ouvia esses comentários e sentia que cada frase era como uma agulha a espetar seu orgulho. Ele, o empresário respeitado, o homem acostumado a que todos o admirassem ou temessem, havia ficado exposto. Ninguém lhe diria isso na cara, ele sabia, mas os olhares e os sussurros não deixavam dúvidas. Tentara ridicularizar a menina e, em seu lugar, mostrar a pequenez de sua própria soberba. Lucia, por outro lado, seguia em sua labuta. Andava de mesa em mesa com a mesma paciência de sempre, recolhendo pratos, limpando, distribuindo sorrisos tímidos a quem lhe dirigia um olhar. Não havia nela nenhum rastro de rancor, nenhum orgulho, nenhuma vaidade. Essa naturalidade desconcertava ainda mais o milionário. Ele esperava que a menina se quebrasse, que chorasse, que se defendesse com raiva ou buscasse o aplauso do público. Mas não. Ela simplesmente era, como se nada tivesse acontecido. O contraste era doloroso. Enquanto Ramírez ardia por dentro, Lucia permanecia serena. Álvaro, que já conhecia bem a vida, a observava com admiração. Pensava em quantos anos de trabalho e esforço lhe havia custado aprender a suportar as humilhações de clientes difíceis. E aquela moça, com tão pouca idade, já tinha a força de quem entende que a dignidade está em não deixar que palavras cruéis criem raízes na alma. Os estrangeiros também a olhavam de relance. Entre si comentavam, com gestos e palavras suaves, que não era comum ver alguém tão jovem com tamanha firmeza. A senhora inglesa murmurou que, se tivesse conhecido Lucia em seu país, certamente a teria levado consigo como neta de coração. O italiano a comparava às jovens de sua vila, cheias de sonhos apesar das dificuldades. O alemão assentia em silêncio, convencido de que aquele era o tipo de caráter que só se forja na adversidade. Enquanto isso, o milionário lutava contra um pensamento que o atormentava. E se aquela menina, apesar de tudo, tivesse algo que ele havia perdido há muito tempo? Vivera cercado de luxo, de títulos, de poder e, no entanto, naquele instante, diante da simplicidade de Lucia, sentia-se nu. Mas, em vez de aceitar essa verdade, preferiu-se endurecer ainda mais. Que perda de tempo, murmurou em voz baixa, o suficiente para que Álvaro ouvisse ao passar. Uma garota com talentos inúteis. Vamos ver de que isso lhe servirá na vida real. Álvaro parou por um instante, respirou fundo e depois seguiu caminhando. Sabia que discutir com o milionário não mudaria nada. Mas em seu íntimo pensava, o tempo lhe ensinará o que nem todo o seu dinheiro pode comprar. Lucia, que também havia escutado, não disse nada. Em seu coração, porém, sentiu uma pontada de tristeza. Não por ela, mas por ele. Porque compreendia que aquele homem, com todo o seu poder, era na verdade prisioneiro de seu próprio orgulho. E ela sabia que um coração cheio de soberba não conhece a paz. Com calma voltou ao trabalho. Recolheu algumas xícaras, sorriu aos estrangeiros, agradeceu à senhora francesa que lhe havia deixado uma pequena gorjeta. Caminhava devagar, sem pressa, como quem sabe que cada passo, por menor que seja, constrói um caminho adiante. O milionário, em sua mesa, observava tudo. E quanto mais havia-se mover com aquela serenidade inexplicável, mais se sentia inquieto. Algo nele queria continuar atacando-a, como se ao derrubá-la pudesse recuperar sua autoridade. Mas outra voz, mais profunda, sussurrava em silêncio que não era ela a humilhada naquela cena, e sim ele mesmo. E assim, à medida que os minutos passavam, a humilhação pública se transformava. Já não era uma tentativa de esmagar uma jovem humilde. Era o retrato claro de um homem poderoso que, diante de todos, mostrara que sua riqueza não bastava para lhe dar a grandeza de espírito que a menina possuía.
Esse contraste ficaria gravado na memória de cada testemunha daquela manhã. Porque não é todo dia que se vê o orgulho se chocar contra a humildade, e a humildade, silenciosa e firme, resistir sem necessidade de erguer a voz. Não era o fim. Era apenas o começo de uma lição que ainda estava por ser aprendida. A sineta da porta voltou a soar com um tilintar agudo. Era o anúncio de uma nova entrada. Os olhares de vários clientes se voltaram para a porta, e então se viu um grupo de homens de terno que caminhavam com passo seguro. Suas pastas de couro, seus relógios discretos mas caros, e a maneira como se observavam entre si deixavam claro que não eram simples clientes, eram investidores. O coração do milionário Ramírez deu um pequeno salto. Ali estavam, as pessoas com quem esperava fechar um negócio importante. Investidores que podiam multiplicar ainda mais suas riquezas, abrir-lhe portas em mercados internacionais e dar um novo fôlego a seus negócios. Levantou-se de imediato, ajustou o paletó, penteou o cabelo para trás com a palma da mão e forçou um sorriso de segurança. Os investidores o cumprimentaram. Um deles, um homem alto e magro, de sotaque marcado, falou primeiro. "Good morning, Mr. Ramírez. We are pleased to meet you here." O milionário estendeu a mão, tentando ocultar seu nervosismo. Yes, good morning. Welcome, please, sit down." O grupo se acomodou numa mesa comprida, próxima à janela. Tiraram documentos, pastas, e começaram a falar entre si em um inglês rápido, fluido, cheio de termos técnicos. O milionário tentava acompanhar, mas compreendia apenas algumas palavras soltas. Esforçava-se para assentir nos momentos em que acreditava correto, mas logo ficou evidente que estava perdido. Um dos investidores, um senhor de cabelos brancos e olhar analítico, começou a falar em francês, mostrando alguns papéis. Outro respondeu em alemão, explicando cifras. Uma mulher de gesto elegante interveio em italiano, apontando com o dedo para um gráfico em sua pasta. O inglês se misturava com essas línguas como um rio de vozes que o milionário mal reconhecia. O suor começou a escorrer por sua testa. Tentava sorrir, mas sua incomodidade era evidente. Buscava palavras em inglês, gaguejava, dizia frases curtas, desconexas. Yes, money, good, big project, very good. Os investidores se entreolhavam, confusos. Alguns franziam o senho. Outros disfarçavam o desconforto. O ambiente voltava a se tensionar, mas desta vez não eram turistas simpáticos. Não, desta vez tratava-se de negócios, de contratos, de cifras milionárias. E o milionário, em sua arrogância, não havia previsto um tradutor. Acreditava que poderia dar conta sozinho, confiando em seu suposto domínio do inglês aprendido em viagens superficiais. Os segundos se tornaram eternos. O silêncio incômodo dos investidores era pior que qualquer palavra. O milionário sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Não podia perder aquela oportunidade. Não podia ser ridicularizado. Foi então que uma voz doce, clara e familiar irrompeu na cena. "Excuse-me, gentleman. Do you need some help with the translation?" Todos voltaram a cabeça. Era Lucia. A menina humilde, de avental simples e sapatos gastos, estava ali de pé, com as mãos entrelaçadas à frente, olhando-os com serenidade. Os investidores a olharam surpresos, depois interessados. Um deles respondeu em inglês. "Oh, do you speak English?" Lucia assentiu. "I do. And also French, Italian and German. If you want, I can help you communicate with Mr. Ramírez." Um murmúrio de alívio percorreu a mesa dos investidores. A mulher italiana foi a primeira a sorrir. "Che meraviglia." "Perfeito." O homem alemão assentiu. "Sehr gut. Das Werdungselfen." E o cavalheiro francês, com elegância, disse. "C'est magnifique. Nos acceptons." O milionário arregalou os olhos. Não podia acreditar no que via. A mesma menina que havia humilhado minutos antes agora se oferecia para salvá-lo de um desastre. Seu orgulho quis detê-la, mas sabia que não tinha escolha. Se não aceitasse, perderia o negócio. Se aceitasse, ficaria em evidência diante de todos. Mas os investidores já haviam tomado a decisão. Olhavam para ela, não para ele. Lucia, com calma, sentou-se ao lado da mesa e começou a traduzir. Cada palavra fluía como água clara. O francês se transformava em espanhol preciso, o alemão em frases compreensíveis, o italiano em explicações exatas e o inglês ela transmitia com naturalidade. Lucia não improvisava.
Sabia exatamente o que dizia. Confiava em cada palavra, em cada nuance. Os investidores sorriam, assentiam, se relaxavam. O ambiente mudou de tenso para cordial. O acordo começou a tomar forma. As cifras eram discutidas com fluidez graças à voz da jovem humilde. Os papéis circulavam de mão em mão. E em cada frase, em cada tradução, era ela quem sustentava a conversa. O milionário mal falava. De vez em quando intervinha para confirmar algo, mas era Lucia quem construía a ponte entre os dois mundos. E fazia isso com uma dignidade tranquila, sem levantar a voz, sem se exibir, sem mostrar rancor pelo ocorrido antes. Os clientes da cafeteria observavam a cena em silêncio. Era como presenciar um milagre cotidiano. A menina que limpava mesas agora dirigia uma negociação milionária. Os estrangeiros que minutos antes haviam sentido compaixão por ela agora a olhavam com sincera admiração. Álvaro, do balcão, não conseguia conter a emoção. Seus olhos se enchiam de lágrimas. Pensava em como a vida dá voltas. Aquela menina, que muitos desprezavam por ser humilde, estava demonstrando mais valor que qualquer título, mais sabedoria que qualquer fortuna. O milionário, em contrapartida, se afundava num mar de emoções contraditórias. Sentia vergonha, sentia admiração, sentia ciúmes, sentia gratidão. Tudo ao mesmo tempo. Mas, sobretudo, sentia que o chão que acreditava firme sob seus pés estava rachado. Pela primeira vez em muito tempo, não era ele quem dominava a situação. Era Lucia, a mesma moça que havia tentado humilhar. Um dos investidores, após vários minutos de conversa, dirigiu-se diretamente ao milionário, mas com um olhar de aprovação para Lucia. Mr. Ramírez, we are very impressed. Your interpreter is excellent. With their help, everything is clear. O milionário engoliu em seco. Não podia dizer a verdade. Não podia admitir que não era sua intérprete, que na realidade era apenas uma empregada humilde da cafeteria. Assim, com um nó na garganta, respondeu. Yes, she is very talented. Lucia o olhou. Não com reproche, não com orgulho. Apenas com serenidade. Como quem entende que a verdade, cedo ou tarde, sempre brilha sozinha. A reunião prosseguiu. Os investidores terminaram encantados. O acordo se fechou com um aperto de mãos. O milionário havia conseguido o que queria, mas todos sabiam, no fundo, que aquilo não fora graças a ele, mas à menina que o resgatara do ridículo. Quando os investidores se foram, agradeceram um a um à Lucia. O francês lhe disse que tinha um futuro brilhante. O alemão lhe entregou seu cartão pessoal, oferecendo ajuda caso algum dia quisesse estudar em seu país. A italiana lhe deu um beijo na face, como se faz com alguém de confiança. E o inglês, com tom paternal, lhe disse que jamais deixasse de aprender, porque pessoas como ela eram as que mudam o mundo. Toda a cafeteria explodiu em um murmúrio caloroso, quase um aplauso contido. Lucia, humilde, sorriu timidamente e voltou ao trabalho. Como se não tivesse feito nada extraordinário. O milionário permaneceu sentado, sem palavras. Havia sido testemunha da grande revelação. A verdadeira grandeza não estava no dinheiro nem no poder. Estava no conhecimento, na humildade, na dignidade que não se deixa dobrar. E ele, pela primeira vez em muito tempo, não soube o que dizer. O murmúrio caloroso deixado pela reunião foi-se apagando pouco a pouco. Ficou uma quietude estranha, como quando, depois de uma tempestade, o céu permanece sem palavras. O milionário seguia sentado, com as costas rígidas e as mãos juntas, olhando para a borda da mesa como se ali estivesse escrita uma verdade que não se atrevia a ler. Sua respiração, antes rápida e orgulhosa, tornou-se mais lenta. Parecia mais velho. Parecia mais humano. Lucia, a poucos passos, guardou os cartões que lhe haviam oferecido e dobrou com cuidado um guardanapo. Colocou-o no bolso do avental como se fosse um pequeno tesouro. Álvaro, do balcão, observava em silêncio. Não havia triunfos em seu sorriso, apenas alívio. O restante dos clientes, discretos, fingiam voltar a seus afazeres, mas todos mantinham o ouvido atento para aquele canto onde o milionário lutava com algo que nunca admitia, a vergonha. Ramírez fechou os olhos por um instante. Nessa breve escuridão lhe veio uma lembrança que não contava a ninguém. Uma cozinha pobre, uma mesa de madeira marcada pelos anos, a mão de sua mãe sobre sua cabeça lhe dizendo, devagar, que o respeito abre portas que o dinheiro não pode comprar. Havia esquecido essa frase. Enterrara-a sob relógios, escritórios, aviões e reuniões.
E, no entanto, naquele instante, a voz de sua mãe lhe pareceu mais verdadeira que todos os seus êxitos. Levantou-se com certa dificuldade. Não era o mesmo homem que sempre se erguia como dono de tudo. Este se levantava como quem não sabe bem onde está. Deu 2 passos e parou. Olhou para Álvaro. Olhou para Lucia. E engoliu em seco. Senhor Álvaro, disse, e sua voz soou diferente, um pouco baixa, um pouco opaca. Falei-lhe com dureza. Faltei-lhe com respeito. Não deveria ter feito isso. Álvaro olhou, surpreso. Não esperava essas palavras. Secou as mãos no pano por pura mania e assentiu com uma seriedade limpa. Obrigado por dizer isso, senhor, respondeu. Não tem problema. Todos, às vezes, passamos da medida. Ramírez voltou o olhar para Lucia. Demorou a falar, como se as palavras fossem uma pedra que precisava mover com cuidado. E você, sua voz se quebrou um pouco. Eu a humilhei. Falei com você como se seu valor dependesse do seu salário, como se seu talento fosse apenas um enfeite. Não foi justo. Não foi justo com você, nem com ninguém que trabalha honestamente. Me desculpe. Lucia sustentou seu olhar. Não havia desafio em seus olhos, nem medo. Havia uma calma que não presumia de nada. Obrigada por se desculpar, disse. De verdade. Ele quis acrescentar algo, mas se calou. Relaxou os ombros, como quem deixa no chão uma carga antiga. Apoiou-se no encosto da cadeira e respirou. Alguns clientes trocaram olhares. A humilhação pública, que há pouco o havia desnudado diante de todos, agora se transformava lentamente em uma oportunidade de dignidade. O senhor de cabelos brancos, que sempre se sentava junto à janela, ajeitou os óculos e falou com sua voz grave e clara. É preciso coragem para pedir desculpas em voz alta. É um bom começo, senhor Ramírez. Ramírez inclinou a cabeça, agradecido e envergonhado ao mesmo tempo. Não estava acostumado a agradecer, e muito menos diante de todos. Voltou-se para Lucia e, com um gesto que para ele era quase um mundo, juntou as mãos diante do peito. Não soube ver o que estava diante de mim. Você me salvou hoje. Se tivesse querido, teria-me deixado afundar. Não fez isso. Poderia ter-me devolvido, palavra por palavra, tudo o que lhe disse, e ainda assim me estendeu a mão. Isso, buscou a palavra, isso é grandeza. Lucia negou com suavidade. Não é grandeza, disse. É o que se deve fazer. Ajudar quando se pode. Álvaro interveio, com um sorriso que alargava as boas rugas do rosto. E sem pedir nada em troca. Isso é o que mais vale. Ramírez soltou uma breve risada, sem ironia, quase tímida. Olhou ao redor. Viu as toalhas, as xícaras, as plantas junto ao vidro, o reflexo da rua na vitrine. Viu uma cena que passara todos os dias diante de seus olhos sem que ele a enxergasse. Gente trabalhando, gente se esforçando, gente se cumprimentando pelo nome. Sentiu-se estranho naquele lugar comum, como se pela primeira vez o habitasse em vez de simplesmente atravessá-lo. Tenho medido as pessoas pelo que podiam fazer por mim, disse devagar. Pelo que compravam, pelo que assinavam, pelo que somavam. Hoje, olhou para Lucia, hoje alguém fez algo por mim que não se compra nem se assina. E não sei como agradecer. Lucia pensou apenas um instante. Com respeito, respondeu. É assim que se agradece. A resposta caiu no coração de Ramírez como uma chave que se encaixa. Assentiu. Voltou a se sentar, mas já não para impor sua presença, e sim para estar. A cafeteria, pouco a pouco, recuperou seu ritmo. Colheres contra porcelana, passos medidos, conversas baixas. No entanto, uma espécie de claridade havia-se instalado no ar. O milionário tirou um pequeno caderno do bolso interno do paletó. Não olhou para o telefone. Escreveu à mão, com letra firme mas cuidadosa, algumas ideias que pareciam vir-lhe em ondas. Ouvir, pedir perdão, aprender, recomeçar. Fechou o caderno e o deixou sobre a mesa. Não queria que o impulso lhe escapasse como escapa um sonho ao despertar. Levantou-se novamente e caminhou até ao balcão. Pediu outro café. Desta vez disse por favor. Desta vez disse obrigado. Álvaro notou e não disse nada, mas em seus olhos acendeu-se uma chama suave. Serviu-lhe a xícara com um gesto de respeito sincero, o respeito que se tem em duas pessoas que compartilharam uma verdade. Álvaro, disse Ramírez, sem teatralidade, o senhor está aqui há muitos anos. Passei diante do senhor tantas vezes como se fosse parte do mobiliário.
Hoje percebo que sua paciência sustenta este lugar mais do que as mesas de mármore. A paciência de todos, respondeu Álvaro. A minha, a de Lucia, a dos clientes. É assim que se tece a vida. Eu sei, assentiu Ramírez. E a partir de hoje gostaria de... Parou, medindo as palavras. Gostaria de aprender a olhar de outra maneira. Lucia estava arrumando uma mesa próxima. Ramírez voltou-se para ela. Se não se importar, perguntou, podemos conversar um momento, lá fora, onde entra o ar. Só quero lhe dizer algo sem roubar seu tempo de trabalho. Claro, disse ela, com naturalidade. Saíram até a soleira, sob o toldo que dava uma sombra agradável. O ruído da rua era outra música, rodas, vozes, um cachorro que latia ao longe. O milionário não olhou o relógio. Olhou o céu, como quem se permite ser pequeno. Devo-lhe um pedido de desculpas mais completo. Começou. O que disse sobre dinheiro e sonhos era meu, não seu. Falava a partir dos meus medos, das minhas pressas. Quando criança aprendi a correr para que não me pisassem. E esqueci que caminhar ao lado de alguém é mais difícil, mas é melhor. Lucia o escutou com atenção, sem interromper. Hoje você me mostrou um caminho que eu não teria escolhido. Continuou. Você não se vangloriou. Não me fez pagar. Usou seu dom para construir uma ponte. E não quero que esse gesto se perca. Gostaria de... Voltou a hesitar. Gostaria de corrigir o que fiz de errado. Não apenas com palavras. Com atitudes. Mas não quero atropelar você. Diga-me como posso começar. Lucia baixou os olhos por um segundo, pensando. Levantou-os novamente com uma clareza serena. Comece por aqui, disse. Por tratar bem as pessoas. Por escutar. Por não usar o dinheiro como martelo. Se fizer isso, já estará começando. Ramírez sorriu pela primeira vez com um sorriso limpo, sem armadura. Farei isso, prometeu. E se eu errar, virei pedir desculpas de novo. Às vezes é preciso, respondeu ela. Todos erramos. Um vento leve moveu a borda do toldo. A cena tinha o ritmo das coisas que não se esquecem. Quando entraram novamente, alguns clientes levantaram discretamente os olhos. Não houve aplausos nem exclamações. Apenas um assentimento geral, como quando numa família se resolve um mal-entendido e a mesa volta a ser mesa. Ramírez voltou ao seu lugar, mas não se sentou. Pegou a xícara, deu um gole e caminhou até o centro do salão. Gostaria de dizer algo, anunciou, sem erguer muito a voz. O murmúrio se apagou. Não era um discurso. Era um homem falando como podia. Hoje faltei com o respeito. A esta casa, a sua gente, ao seu trabalho. Falei mal com Álvaro. Humilhei Lucia. Fui soberbo. Peço desculpas a todos. Não estou orgulhoso do que fiz. Errei. Ninguém se moveu. Houve um silêncio profundo, desses que curam. O senhor da janela assentiu. O casal de idosos sorriu, cúmplice. Uma senhora enxugou discretamente uma lágrima, como quem tira uma farpa da alma. Também quero agradecer, acrescentou Ramírez. Obrigado, Lucia, por sua ajuda. Obrigado, Álvaro, por seu trabalho. Obrigado a vocês, senhores clientes, pela paciência. Levo comigo uma lição. Espero ser digno dela. Não disse mais nada. Não era preciso. Voltou à sua mesa. Deixou uma nota sob o pires, não como quem compra perdão, mas como quem fecha uma conta pendente. Vestiu o paletó, mas antes de sair parou. Olhou para Lucia e lhe estendeu um cartão simples, sem logotipos ostentosos. É o meu. Não para que você me ligue. Para que eu ligue para você quando estiver pronto para conversar como se deve. Se eu não o fizer, venha-me cobrar. Prefiro passar vergonha outra vez a esquecer o que aprendi hoje. Lucia assentiu, guardando o cartão com o mesmo cuidado com que antes guardara o guardanapo. Não sabia o que viria depois. Não esperava. Não exigia. Apenas agradecia que um coração tivesse se abrandado um pouco. Álvaro aproximou-se do milionário e lhe estendeu a mão. Ele a apertou com força honesta. Até breve, disse Álvaro. Até breve, repetiu Ramírez. Abriu a porta. A sineta soou com seu tom cristalino. Saiu para a rua como quem sai de uma igreja depois de fazer as pazes com alguém. Deu alguns passos e parou. Viu seu reflexo no vidro, mas já não viu o homem invencível. Viu um homem que ainda tinha muito a crescer.
Caminhou devagar, sem o telefone na mão, deixando que a cidade lhe ensinasse seu idioma, aquele que não está nos dicionários. Por favor, obrigado, me desculpe, aqui estou. No bolso, o caderno pesava menos, e as palavras que havia escrito antes se acomodavam como pedras firmes em um rio. Dentro da cafeteria, a vida seguiu o seu compasso. Lucia voltou a limpar uma mesa, com a mesma paciência, com a mesma dignidade. Mas algo havia mudado. Quando passou pelo balcão, Álvaro lhe piscou um olho, cúmplice. Ela sorriu e seguiu. O senhor da janela levantou sua xícara à distância, num brinde silencioso. O casal de idosos deixou-lhe um pequeno bilhete sobre o prato. Obrigado por nos lembrar que a humildade fala todos os idiomas. Lucia o guardou junto ao cartão. Não porque precisasse de prova, mas para guardar o gesto. Sabia que aquele dia ficaria gravado não pelo negócio que havia sido salvo, mas por uma mudança maior, a de um coração que deixou passar a luz. O milionário, já na esquina, parou diante de um semáforo. Uma menina segurou a mão da avó para atravessar. Ele as olhou com uma ternura que não costumava permitir-se. Lembrou-se da cozinha pobre, da mesa de madeira, da frase de sua mãe. Repetiu-a como um credo: o respeito abre portas que o dinheiro não pode. E ao dizê-lo, percebeu que a porta mais pesada não estava fora, mas dentro. Sorriu, breve, e continuou caminhando. Naquela tarde, ao chegar ao escritório, não convocou ninguém. Fechou a porta e sentou-se diante da mesa. Pegou o telefone, largou, abriu o caderno. Escreveu devagar: pedi perdão. Fui perdoado. Quero aprender. Abaixo, traçou um plano. Nada grandioso, nada que rendesse manchetes. Um plano de homem que decide recomeçar onde está, ouvir sua equipe, respeitar horários, agradecer o trabalho invisível, aprender a pedir ajuda. E em uma linha à parte, quase como uma oração, não esquecer Lucia. A cafeteria foi ficando em um murmúrio baixo, como se o lugar precisasse recuperar o fôlego. O brilho do meio-dia entrava pelas janelas e desenhava no chão retângulos de luz. O milionário, ainda sentado, tinha os cotovelos apoiados junto ao pires e os dedos entrelaçados. Antes sua postura era dura, agora parecia-se sustentar a si mesmo para não desmoronar. Olhou seu reflexo na colher e não se reconheceu por inteiro. Álvaro passou por perto com passos prudentes. Não disse nada. Limitou-se a ajeitar um açucareiro, girar uma xícara, limpar com o mesmo cuidado de sempre. Lucia, a poucos passos, dobrava um guardanapo com paciência. Movia as mãos devagar, como quem repara uma pequena rachadura para que não vir maior. Seus sapatos gastos tinham um brilho limpo. Não era luxo, era dignidade. O milionário respirou fundo e se levantou. A cadeira roçou no piso sem estrondo. Deu 2 passos e parou. Abriu a boca, fechou, tornou a abrir. As palavras lhe resistiam, como se as tivesse esquecido com os anos. Por fim falou, olhando primeiro para Álvaro. Falei mal com você. Faltou-me respeito. Me desculpe. Álvaro o olhou sem rancor. Às vezes o impulso nos vence, respondeu. Obrigado por dizer isso. Ramírez assentiu uma vez, de modo torpe, e voltou o rosto para a moça. E você? A voz lhe rasgou levemente. Eu a humilhei. Me envergonha dizer isso. Me envergonha ter feito diante de todos. Lucia sustentou seu olhar sem pressa. Aceito suas desculpas, disse. Oxalá lhe sirvam para estar mais tranquilo. O milionário engoliu em seco. Notava-se que fazia um esforço diferente daquele de assinar cheques. Havia um leve tremor em suas mãos, o tremor de quem retira, com cuidado, uma venda usada por muito tempo. Não entendi nada do que os investidores disseram, admitiu, baixando os olhos. Achei que poderia. Quis, aparentei. E você, corrigiu, olhando-a de novo. Você me salvou. Lucia negou suavemente. Só traduzi. O trabalho era seu. Não, corrigiu ele. O trabalho de hoje foi dos dois. E eu não soube ver. Um murmúrio de aprovação correu por 2 mesas. Ninguém aplaudiu. Ninguém fez gesto grande. Mas várias cabeças assentiram com calma, como quando o corpo reconhece uma verdade que reconcilia. Ramírez pediu outra xícara de café. Desta vez disse por favor. Quando a recebeu, disse obrigado. Levou a xícara à boca e notou, pela primeira vez em muito tempo, o aroma antes da urgência. Bebeu um gole e fechou os olhos. Viu sua mãe jovem, com um avental modesto,
sentando à mesa de madeira e dizendo sem pressa que pedir perdão não diminui. Às vezes alarga o peito para que entrar novo. Aquela voz tão antiga abriu uma fenda em sua couraça. Sei que não basta um pedido de desculpas, disse ele. Não quero ficar só na palavra. Álvaro deixou o pano sobre o balcão, atento. A palavra abre a porta, disse. Depois é preciso atravessá-la. O milionário olhou ao redor. Viu o casal de idosos, o cavalheiro da janela, o entregador esperando com uma caixa, a barista enxugando copos. Viu um pequeno mundo que funcionava pela soma de muitos detalhes invisíveis. Viu, sobretudo, Lucia. Ela não reclamava nada. Não exigia nada. Não fazia contas. Apenas seguia. Podemos falar lá fora um momento? Perguntou ele, com cautela. Não quero interrompê-la, Lucia. Só quero ouvir você. Ela assentiu. Saíram até a soleira. A rua cheirava a pão quente e a gasolina distante. O toldo projetava uma sombra suave. Os carros passavam sem saber que eram testemunhas. O milionário guardou o telefone no bolso, como quem deixa de lado uma muleta falsa. Quando eu era menino, começou, prometi a mim mesmo que ninguém voltaria a me olhar com pena. Confundi compaixão com humilhação. E vesti uma armadura. Hoje senti vergonha. Não por não saber idiomas, mas por ter desprezado quem sabia. Lucia escutou com a atenção de quem não tem pressa. Quis me proteger com dinheiro. Continuou. Me acostumei a que todos assentissem. Fiquei surdo. Você me falou em muitos idiomas hoje, e o mais difícil de todos foi o respeito. Disse sem gritar. Disse trabalhando. Às vezes o respeito soa baixinho, disse ela. Mas fica. O milionário baixou a cabeça, como quem recebe uma bênção. Não quero que o de hoje vire anedota para contar num jantar. Quero mudar. Não sei por onde começar. Comece olhando, disse Lucia. Cumprimente. Pergunte nomes. Escute antes de responder. E se um dia sentir de novo vontade de humilhar, lembre-se de como se sentiu hoje. Ele sorriu de leve, agradecido. Você me permitiria, corrigiu. Te incomodaria se, quando acabar seu turno, eu a convidar para um café na mesa de fora? Gostaria de perguntar como aprendeu. Gostaria de aprender a aprender. Se eu tiver tempo, sim, respondeu ela. Mas não se preocupe se não acontecer hoje. Haverá mais dias. Assim espero, disse ele. Voltaram a entrar. O som da sineta pareceu mais claro. O milionário parou no meio do salão. Quero dizer algo a todos, anunciou, sem elevar a voz. As conversas se apagaram, uma a uma. O silêncio o cercou sem o apertar. Hoje errei, disse. Fui soberbo. Mas choquei. Peço desculpas a esta casa e a sua gente. Fez-se um silêncio cheio, não vazio. O cavalheiro da janela sustentou-lhe o olhar e assentiu. Uma senhora idosa levou a mão ao peito, como se algo se acomodasse dentro dela. Ramírez respirou melhor. E também quero agradecer, acrescentou. A Álvaro, por sustentar. A Lucia, por estender uma ponte quando eu caía. A vocês, por sua paciência. Não disse mais. Voltou à sua mesa mais leve. Não porque o peso tivesse ido embora, mas porque aprendera a carregá-lo de outro modo. Tirou do bolso um caderno de capa preta. Não era um gesto para ostentar. Era um exercício novo. Escreveu com letra clara. Ouvir, pedir ajuda, estudar, reconhecer, corrigir. Deixou o caderno aberto, como quem promete a si mesmo um caminho. Olhou o relógio. Não para se apressar, mas para medir o momento. Pensou em sua agenda habitual, cheia de compromissos que falavam de ganhos. Recordou a reunião recém-salva. Podia ligar para sua assistente e gritar ordens, podia celebrar seu êxito. Em vez disso, discou um número e, quando atenderam, falou com uma serenidade que surpreendeu do outro lado. Hoje não vou à próxima reunião, disse. Diga a todos que reagendamos. Preciso cuidar de algo mais importante. Desligou. Acariciou a borda do caderno. Voltou-se para o balcão. Álvaro, como se chama a barista dos olhos cor-de-mel? Chama-se Marta, respondeu ele, com um sorriso que apareceu sozinho. E o entregador é Juliane. E quem assa os pãezinhos é Norma, mas hoje não veio. Obrigado, disse o milionário. Olá, Marta. A barista, desconcertada,
Levantou a mão num gesto tímido. Olá, senhor, respondeu. Obrigado pelo café de hoje, acrescentou ele. Está perfeito. Marta corou, não de vergonha, mas por ter se tornado visível. Alguns clientes sorriram. Essas frases, tão simples, ordenavam mais do que uma sala. Ordenavam um modo de estar. O milionário voltou-se para Lucia com um pudor novo. Quantos idiomas disse que fala? 5, respondeu. Aprendi sozinha, com livros, com áudios, com paciência. E quantos gostaria de falar? Lucia pensou. Todos não posso, sorriu. Mas gostaria de melhorar os que sei. Aprender bem os sotaques. E talvez um dia estudar chinês. Ou polonês. Ou o que a vida colocar adiante. A vida hoje colocou diante de você um homem que precisa aprender a dizer perdão, disse ele. E obrigado. E por favor. 3 bons começos, respondeu ela. Um casal jovem, que não havia intervindo até então, deixou algumas moedas extras na bandeja e, ao se levantar, disse ao milionário sem tom de reproche. É bonito quando alguém muda. Obrigado, respondeu ele, surpreso de como saía natural aquela palavra. Os minutos caminharam em outro ritmo. O lugar se encheu de uma quietude que não era passividade, era profundidade. O milionário tomou uma decisão pequena e enorme ao mesmo tempo, não ir embora ainda. Ficou, observando como Lucia atendia, como Álvaro acompanhava, como os clientes chegavam e saíam com seu mundo às costas. Ficou para aprender o idioma simples do lugar, olhar, chamar pelo nome, agradecer o copo de água, dar tempo às respostas. Quando o relógio avançou um pouco, aproximou-se do caixa e pagou o que havia consumido. Não deixou um maço de notas como quem compra silêncio. Deixou o justo e uma gratidão clara. Álvaro, disse, se algum dia lhe for útil, gostaria de ouvir como se organiza uma manhã aqui. O que se faz primeiro, o que se faz depois, o que pode melhorar. Não para mandar, para entender. Álvaro estudou por um instante, como quem se certifica de que não há armadilha, e assentiu. Quando quiser. Será um prazer contar. O milionário voltou-se para Lucia. Não havia pressa em seu gesto. Vou cometer erros de novo, admitiu. Sou desajeitado para o que aprendi hoje. Mas, se algum dia me vir repetindo o mesmo gesto de soberba, me diga. Mesmo que doa. Se me pedir, direi, respondeu ela. Às vezes dói, mas cura. Ramírez guardou o caderno no bolso. Ensaiou uma despedida simples. Obrigado por hoje. De nada, disse Lucia. E obrigada por ouvir. Atravessou o salão até a porta. A sineta soou. Antes de sair, deteve-se um momento e olhou para dentro. Não viu mesas nem xícaras. Viu uma cena que, se alguém lhe descrevesse de manhã, teria negado. Um homem pedindo desculpas. Um homem se deixando ajudar. Um homem descobrindo que a riqueza não serve se não abre o coração. Deu alguns passos na calçada e deixou o telefone no silencioso. Olhou o céu limpo. Relembrou uma promessa a si mesmo. Estudar um idioma, ainda que fosse apenas um. Chamar pelo nome cada pessoa que o atendesse. Começar o dia com 3 palavras. Por favor, obrigado, perdão. Não para mostrar, mas para reparar. Lá dentro, Lucia retomou seu ritmo. Quando teve um respiro, tirou do bolso a nota que haviam deixado mais cedo. Obrigado por nos lembrar que a humildade fala todos os idiomas. Leu devagar e aguardou de novo, junto a um cartão simples com um número escrito à mão. Não a apertou como se fosse um bilhete para outra vida. Guardou como quem guarda uma semente. O milionário voltou sobre seus passos antes de desaparecer na esquina. Não para desfazer nada, mas para acrescentar mais uma peça. Esqueci algo, disse, espiando a cabeça. Boa tarde. Várias vozes responderam em coro. Boa tarde. Fechou a porta atrás de si com uma mueca que parecia um sorriso recém-nascido. Não havia música dramática nem luzes especiais. Apenas um homem caminhando um pouco mais devagar, um pouco mais leve, com as mãos desocupadas para cumprimentar. E enquanto a cidade seguia seu curso, ficou flutuando no ar da cafeteria uma certeza simples. A mudança nem sempre faz barulho. Às vezes chega com um pedido sincero de desculpas, com um obrigado dito na hora certa, com um orgulho que aprende a se ajoelhar sem perder a estatura. Às vezes a mudança é um homem de terno que guarda o telefone, abre o caderno, escreve uma frase curta e volta para casa disposto a entender o idioma mais difícil de todos, o da humildade que se pratica a cada dia. O relógio da cafeteria marcava pouco depois das 3 da tarde. Lá fora,
A luz do dia começava a suavizar-se e as sombras das árvores se alongavam na calçada. Dentro, o ambiente tinha-se aquietado após a saída do milionário. No entanto, na memória de todos os presentes ainda pulsava o que havia acontecido. Não era uma cena comum. Tinham visto um homem poderoso transformar-se, pedir perdão e prometer uma mudança. Isso já era suficiente para lembrar aquele dia como algo especial. Mas a história ainda guardava outra surpresa, uma recompensa que ninguém esperava. Lucia, depois de terminar de limpar as últimas mesas ocupadas pelos estrangeiros, voltou ao balcão. O grupo de investidores ainda não tinha partido completamente. 2 deles estavam de pé conversando perto da janela, enquanto o alemão revisava alguns documentos em silêncio. A mulher italiana bebia lentamente o que restava de seu cappuccino. Quando a viram voltar, chamaram-na com um gesto amigável. "Moça", disse o italiano, com um sorriso que iluminava o rosto, "venha aqui um momento." Lucia aproximou-se com timidez, limpando as mãos no avental. "Queremos agradecer de novo", interveio a senhora inglesa, em um espanhol um pouco limitado, mas compreensível. "Sem você, nossa reunião teria sido um desastre." "Sim", acrescentou o alemão com seu tom grave. "Você não apenas traduziu. Nos trouxe calma. Conseguiu que pudéssemos falar com clareza. Isso vale muito." Lucia baixou a cabeça, um pouco envergonhada com tantos elogios. "Só fiz o que sabia fazer", respondeu. "Não foi nada extraordinário." A italiana bateu de leve na mesa com a mão, como se desaprovasse aquela humildade excessiva. "Não, não diga isso. Foi extraordinário. Você tem um dom. E os dons precisam ser usados, não escondidos." O francês, que até então escutava em silêncio, acrescentou com elegância: "Mademoiselle, se tivesse a oportunidade de estudar em uma boa universidade de idiomas, faria isso?" Lucia arregalou os olhos de espanto. Nunca havia imaginado uma pergunta assim. "Claro que sim", respondeu. "Seria meu maior sonho. Mas, sua voz se apagou um pouco, é um sonho caro. E minha família mal tem o suficiente para viver." Os investidores se entreolharam. Havia um consenso silencioso em seus gestos. Foi então que a senhora inglesa sorriu com ternura e disse: "Pois às vezes os sonhos precisam de um empurrão." O alemão fechou sua pasta e levantou-se. "Nós queremos te dar esse empurrão." Lucia os olhou, sem compreender totalmente. "O que querem dizer?" O francês inclinou-se em direção a ela, com um olhar sério mas caloroso. "Queremos oferecer-lhe uma bolsa de estudos. Entre todos, podemos cobrir seus estudos de idiomas no exterior. Você poderá escolher onde: em Paris, em Berlim, em Londres, em Roma, até em Varsóvia, se decidir aprender polonês." Lucia deu um passo atrás, incrédula. "Uma bolsa? Para mim?" "Para você", respondeu o italiano, dando-lhe uma palmada no ombro. "Você a conquistou com seu esforço, seu talento e, sobretudo, com sua humildade." Os olhos de Lucia se encheram de lágrimas. Nunca ninguém lhe havia oferecido algo assim. Sentiu o coração transbordar no peito. Olhou para Álvaro, que observava do balcão de boca aberta, e buscou seus olhos como quem procura confirmar que aquilo era real. Álvaro, comovido, assentiu com firmeza. "Aceite, filha", murmurou. "É a sua oportunidade." Lucia respirou fundo. Levou uma mão ao peito para conter a emoção. "Não sei como agradecer", disse entre lágrimas. "Não sei o que dizer." "Diga que sim", respondeu a senhora inglesa, segurando-lhe a mão. "E nos prometa que nunca deixará de aprender." Lucia assentiu com força. "Sim, eu prometo." Os clientes da cafeteria, que acompanhavam atentos a cena, começaram a aplaudir devagar. Não era um aplauso ruidoso, mas cálido, cheio de carinho. O cavalheiro da janela levantou sua xícara mais uma vez, como brindando em honra à menina. O casal de idosos levantou-se para felicitá-la. Marta, a barista, sorriu-lhe com os olhos brilhando. No meio daquele pequeno aplauso, aconteceu algo inesperado. A porta se abriu de novo e lá estava o milionário. Não tinha ido longe. Caminhara algumas ruas, mas seu coração inquieto o trouxera de volta. Entrou devagar e, ao ver todos aplaudindo, deteve-se confuso. Álvaro aproximou-se para explicar-lhe o que acabara de acontecer. Contou, com um sorriso emocionado, que os investidores haviam decidido dar uma bolsa à Lucia. O milionário ouviu em silêncio e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma pontada de orgulho que não tinha nada a ver consigo mesmo.
Era um orgulho alheio, um orgulho limpo. Estava feliz de que aquela menina tivesse o que merecia. Aproximou-se dos investidores e, com um gesto humilde, disse: Obrigado. Vocês não imaginam o que significa o que fizeram. Depois olhou para Lucia. E eu também quero te ajudar. Não posso ficar de braços cruzados depois de tudo o que você fez por mim hoje. Lucia o olhou ainda com lágrimas nos olhos. O senhor não precisa fazer isso, Sr. Ramírez. Eu sei, respondeu ele. Mas quero. Considero que, daqui em diante, terá em mim um apoio econômico e pessoal. Não quero que lhe falte nada enquanto estuda. Eu mesmo me encarregarei de cobrir o que a bolsa não contemplar. Lucia não sabia o que dizer. A emoção a sobrepujava. Baixou a cabeça e murmurou: Obrigada. Obrigada de coração. O milionário sorriu com uma sinceridade que surpreendeu a todos. Não me agradeça. Agradeça ao seu esforço, ao seu talento, à sua bondade. Eu apenas estou aprendendo a reconhecer o que realmente vale. O aplauso se renovou, mais forte desta vez. Era um aplauso que celebrava não apenas o futuro de Lucia, mas também a mudança do milionário. A tarde avançou. Os investidores se despediram, deixando seus cartões e promessas de contato. O milionário acompanhou Lucia e Álvaro até a porta. O ar fresco da rua parecia diferente, como se o mundo inteiro celebrasse aquele dia. Antes de partir, Lucia olhou para o milionário e disse: O senhor também me ensinou algo. Me ensinou que até os que parecem mais duros podem mudar. O milionário a olhou com ternura. E você me ensinou que a humildade é a maior riqueza. Caminharam em direções diferentes, mas algo já os unia para sempre, a lembrança daquele dia em que a vida lhes deu uma segunda oportunidade. Lucia levava no bolso os cartões de contato e no coração um novo destino. O milionário levava em seu caderno uma promessa escrita em letras grandes: aprender a cada dia. E na cafeteria ficou gravada para sempre a memória de uma tarde em que a justiça se vestiu de humildade e a recompensa chegou da forma mais inesperada, não em dinheiro, mas em sonhos realizados e corações transformados. A tarde já começava a atingir-se de tons dourados quando o burburinho da cafeteria foi diminuindo pouco a pouco. No entanto, a emoção do que havia acontecido mantinha todos despertos, com os sentidos atentos, como se ninguém quisesse perder o menor detalhe do que ocorria ao redor de Lucia. Ela permanecia junto aos investidores, ainda incrédula, repetindo em sua mente as palavras que havia escutado: uma bolsa de estudos, aprendizado no exterior, um futuro novo. Era tanto para uma só pessoa que se sentia quase tonta, como se estivesse vivendo um sonho do qual a qualquer momento iria acordar. Quero que me perdoem se não sei expressar bem, disse Lucia, levando a mão ao peito. Nunca ninguém me ofereceu algo tão grande. Toda a minha vida pensei que meu destino seria limpar mesas e ajudar no que pudesse. E hoje me falam de viajar, de estudar, de continuar aprendendo. É demais. A senhora inglesa inclinou-se em sua direção e tomou-lhe as mãos. Querida, não diga que é demais. O talento merece oportunidades. E você nos mostrou que não só tem talento, também tem coração. Isso não se ensina em nenhuma universidade, mas abrirá todas as portas. O alemão, com sua seriedade habitual, acrescentou: Se algo aprendi nos negócios é que o que realmente vale não se improvisa. Você construiu sozinha um conhecimento admirável, com disciplina e paciência. Isso significa que, se lhe dermos as ferramentas certas, chegará muito longe. O francês sorriu com elegância. E quando chegar longe, lembre-se deste dia. Lembre-se de que houve quem acreditou em você, para que um dia seja você quem acredita em outros. As lágrimas de Lucia começaram a cair, não de tristeza, mas de uma alegria que nunca havia sentido. Álvaro, que observava tudo do balcão, não pôde evitar a emoção também. Enxugou discretamente uma lágrima, mas todo o seu rosto brilhava de orgulho. Nesse momento, o milionário aproximou-se lentamente. Já não caminhava com o ar altivo de sempre, mas com passos mais medidos, quase tímidos. Parou diante do grupo e esperou que Lucia levantasse o olhar. Tenho pensado muito no que você disse, começou em voz suave. Que aprender nunca é demais. Você tinha razão. Eu acumulei coisas, mas não acumulei aprendizados. Errei ao desprezar seus sonhos. Lucia, ainda com os olhos úmidos, respondeu com simplicidade. Não importa, senhor. Todos aprendemos em nosso tempo. Ele baixou a cabeça, reconhecendo o peso dessas palavras. Quero que saiba que, além da bolsa que estes generosos investidores lhe oferecem, você pode contar comigo.
Não quero que nada a impeça de aproveitar essa oportunidade. Se precisar de livros, roupas, transporte, o que for, eu me encarrego. A cafeteria inteira se encheu de um silêncio carregado de emoção. Ninguém esperava ouvir algo assim da boca do milionário que, poucas horas antes, havia humilhado a mesma jovem. O contraste era tão grande que vários clientes trocaram olhares de espanto. Lucia cobriu a boca com uma mão, sem conseguir conter o choro. Sr. Ramírez, o senhor não tem ideia do que isso significa para mim. Sim, eu tenho, respondeu ele com honestidade. Porque enquanto falavam com você, lembrei de algo. Quando jovem, também tive um professor que acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Se não fosse por ele, nunca teria avançado. E, no entanto, com o tempo, esqueci. Tornei-me ingrato. Hoje você me fez lembrar. A italiana, comovida, aplaudiu suavemente. Os demais a imitaram. Não era um aplauso protocolar, mas sincero, que celebrava não apenas Lucia, mas também a transformação visível do milionário. Ramírez respirou fundo, como quem se livra de um peso carregado por anos. Graças a você, Lucia, compreendi que ainda tenho muito a aprender. E quero que saiba de algo. Quando começar seus estudos, se algum dia duvidar de si mesma, se algum dia pensar que não pode, lembre-se deste dia. Lembre-se de que todos nós aqui a vimos brilhar. Lucia o escutava com o coração acelerado. Jamais teria imaginado que aquele homem, que pela manhã a havia tratado como uma sombra, agora falaria dela com tanto respeito. Era como se a vida tivesse dado uma reviravolta em questão de horas. Os clientes começaram a se aproximar, um a um, para felicitá-la. O casal de idosos desejou-lhe sorte e disse que rezaria por ela todas as noites. Marta, a barista, presenteou-lhe um caderno novo para que começasse a tomar notas de idiomas. Até Julián, o entregador, apertou-lhe a mão com força. Eu sabia que você não era como os outros, disse Julián. Você tinha algo especial. O milionário observava a cena com um brilho diferente nos olhos. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se feliz por algo que não lhe pertencia. Era a felicidade de ver outra pessoa receber o que merecia. Quando finalmente todos voltaram aos seus lugares, Lucia permaneceu em silêncio, segurando o caderno que Marta lhe dera. Abriu na primeira página e escreveu, com sua letra simples: Hoje começou o meu futuro. O milionário viu e sorriu. E hoje começou também o meu, acrescentou. Porque você me deu a lição que eu precisava. A tarde se encerrava com uma sensação de plenitude. Lá fora, o sol descia lentamente, pintando o céu em tons alaranjados. Dentro da cafeteria, todos sabiam que haviam sido testemunhas de algo único. A recompensa não chegara em forma de dinheiro fácil nem de um triunfo ruidoso, mas no reconhecimento silencioso do esforço, na oportunidade que nasce quando alguém acredita em você e na verdadeira mudança de um coração que parecia de pedra e terminou tornando-se humano. Lucia levantou os olhos para a janela. O mundo parecia maior do que nunca. E, no fundo de seu ser, soube que o que havia acontecido naquele dia não apenas lhe abria um caminho, mas também ao milionário, que havia descoberto que aprender e agradecer eram os idiomas mais importantes que ainda precisava dominar. A tarde caía e o sol começava a se despedir lentamente, tingindo o céu de tons dourados e rosados que se infiltravam pelas janelas da cafeteria. O murmúrio da cidade seguia seu curso habitual, mas dentro do local a atmosfera era diferente. Ficara uma calma profunda, um silêncio cheio de significado, como quando, depois de um longo dia, alguém se senta para pensar no que realmente importa. Lucia, ainda com o avental e as mãos entrelaçadas à frente, permaneceu olhando pela janela. Dentro de si sentia que algo havia mudado para sempre. Não apenas porque agora tinha uma oportunidade para realizar seus sonhos, mas porque tinha visto com seus próprios olhos que até os corações mais duros podem se transformar quando recebem uma chance. A lembrança da humilhação sofrida horas antes já não doía. Pelo contrário, tinha-se convertido no início de um caminho novo, mais luminoso. Álvaro, atrás do balcão, a observava com o orgulho de um pai. Trabalhar a vida inteira naquele lugar, vira passar muitos clientes, ricos e pobres, soberbos e humildes. Mas nunca tinha presenciado algo tão especial. A justiça poética de ver a bondade triunfar sobre a arrogância, de ver uma jovem humilde mostrar ao mundo que a dignidade é um idioma que todos entendem, ainda que nem todos saibam falar. O milionário, que havia retornado para ser testemunha da recompensa inesperada, permanecia em silêncio, como se também quisesse gravar aquele momento em sua memória. Seu olhar já não era o de um homem altivo que tudo compra. Era o de alguém que finalmente compreendia que o dinheiro não pode adquirir o mais valioso: o respeito,
o amor, a humildade, o conhecimento sincero. E então, como se o próprio tempo quisesse dar uma lição final, a voz da narração se fez presente, dirigindo-se diretamente ao coração de todos que acompanhavam esta história. Queridos amigos, a vida é sábia e, às vezes, nos surpreende da maneira mais inesperada. Hoje fomos testemunhas de como uma jovem humilde, com seu esforço e seu talento, foi capaz de mudar o rumo de um homem acostumado a mandar, a humilhar e a desprezar. Ele acreditava que o dinheiro era a única medida de valor e, no entanto, foi um sorriso, algumas palavras sinceras e o conhecimento de vários idiomas que derrubaram sua soberba e o levaram a refletir. Esta história nos deixa uma lição clara. Nunca devemos subestimar ninguém. Porque a grandeza não se mede pelo que alguém tem nos bolsos, mas pelo que guarda no coração. A verdadeira riqueza não está nos luxos nem nas propriedades, mas na capacidade de aprender, de respeitar e de estender a mão ao próximo. Lucia nos ensinou que o conhecimento abre portas que o dinheiro nem sempre consegue. E nos lembrou que os sonhos, ainda que pareçam distantes, podem se tornar realidade se perseverarmos e acreditarmos neles. O milionário, por sua vez, nos mostrou que nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para pedir perdão, reconhecer um erro e começar de novo. Porque até os corações mais endurecidos podem aprender a lição mais importante, que a humildade sempre vence a arrogância. A câmara imaginária se afasta devagar, mostrando a cafeteria tranquila, Lucia com o olhar brilhante e o milionário pensativo, com seu caderno na mão. Lá fora, a cidade segue seu curso, mas dentro daquele pequeno lugar ficou plantada uma semente que não morrerá, a semente do respeito, do perdão e da esperança. E agora, antes de nos despedirmos, quero falar com você que está nos assistindo. Se esta história tocou o seu coração, se fez você refletir ou se emocionou, inscreva-se em nosso canal. Assim você poderá continuar nos acompanhando em mais relatos cheios de ensinamentos e emoções que nos lembram o que realmente importa na vida. Conte também nos comentários de onde você nos assistiu. Vamos adorar saber de que canto do mundo você nos acompanha e compartilhar com você esta viagem de histórias que nos unem, nos comovem e nos ensinam que sempre, sempre há espaço para a bondade. Porque, no fim, amigos, todos falamos o mesmo idioma, o do coração.